Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no capítulo de número 8 de Atos. E vamos fazer a leitura da mensagem inteira, mas a nossa meditação nas referências será a partir do versículo 12. Amém? Que diz o seguinte: o Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto aos apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes
venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Filipe e o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E disse o Espírito a Filipe: chega e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Na humilhação foi tirado o seu julgamento. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te de que diz isto, rogo-te de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós já vamos, de imediato, passar para a meditação das referências a partir do versículo de número 12, para que nós possamos ganharmos tempo aqui na meditação, para que haja mais entendimento dos irmãos, daqueles que nos ouvem, que nos vê, que nos assistem, para que haja um perfeito entendimento. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Atos capítulo 8, versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo,
e batizavam tanto homens como mulheres. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, e estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E aqui, irmão, a gente vê que os apóstolos, né? Filipe entrou na cidade de Samaria, né? É a famosa cidade de samaritanos, né? Que Jesus alertava os discípulos, né? Alertou os discípulos dizendo: e não vá pelo caminho das gentes, né? Toda cidade que entrardes, né? Saudai-os com a paz, né? E se receber a sua paz, ao sair ficarão com eles, senão tornará para vós. Né? Não entreis, não ides pelos caminhos das gentes, nem entreis em cidades samaritanos. E Samaria era a principal cidade dos samaritanos. Né? E Filipe, né, após a morte de Estevão, ali houve aquela dispersação ali dos discípulos, dos apóstolos, exceto os apóstolos, né? E aí Filipe entrou na cidade de Samaria, né? Estava cheio do poder de Deus, da graça do Senhor e do Espírito Santo. E ele entrou em Samaria, corajoso, né? Pelo poder do Espírito Santo, e entrou pregando a Cristo crucificado, né? E ali a palavra afirma que havia ali um homem, né? Um mágico, que até então ele comandava a cidade pela fé, né? Ali, inclusive abusando da fé do povo, com artes mágicas, dizendo que era poder de Deus, e eles criam. Mas quando Filipe chegou pregando Jesus crucificado, até o próprio, todos criam na palavra que Filipe pregavam, aceitavam a Jesus e eram batizados, né? E foi tão forte a presença do Espírito Santo através do apóstolo, que até o próprio mágico se converteu, né? E foi batizado também, né? E os apóstolos em Jerusalém, os que estavam em Jerusalém, ouvindo a palavra, ouvindo que a palavra de Deus entrara em Samaria, né? Foi lá, foram conferir de perto o que estava acontecendo, né? Como é que era aquilo realmente, né? E chegando lá, ficaram felizes, né? Porque viu que Cristo estava sendo pregado através de Filipe, que era um dos 12, e oraram por eles por imposição de mãos para que recebessem o Espírito Santo, acrescentando, agregando, né, mais valor espiritual à alma de cada um deles, né? E fizeram essa operação, depois voltaram para casa, né? Mas foram e isto assim fizeram desta forma, né? Glória a Deus e aleluia Jesus. Teve esse contratempo lá de Simão com os apóstolos, porque ele se invejou, ele via, ficou maravilhado e que achou que o poder de orar por imposição de mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo, ele achou que pudesse comprar por dinheiro, né? Fez essa petição a Pedro, talvez por ignorância, né? E Pedro falou para ele: ore a Deus, né? Quem sabe ele possa te perdoar essa sua iniquidade, esse coração seu cheio de amargura, né? Ele até pediu para que eles mesmos orassem por ele, mas e Pedro e João tornou-se para Jerusalém e Filipe ali continuou, né? E foi quando o anjo do Senhor falou para Filipe: desce, pega o caminho que vai para esqueci o nome da cidade agora, não lembro o nome da cidade, para que ele descesse, pegasse aquele caminho que estava do caminho de Gaza. Pega o caminho que vai para Gaza, que está deserto, né? E foi ali que ele batizou o eunuco dessa forma extraordinária, maravilhosa, né? Que lia o evangelho, mas não entendia, porque não tinha quem explicasse. Filipe explicou,
Ele entendeu, aceitou e, desejoso, na mesma hora pediu que fosse batizado, chegando em algumas águas, e assim foi. E o anjo arrebatou Filipe naquele momento, já foi se achado na cidade de Azoto, né? Já cerca de 60 quilômetros longe dali, né? E o eunuco seguiu jubiloso na sua carruagem, já batizado, cumprindo ali na vida dele a justiça de Deus, né? E aí, a partir do verso 12 diz, né? Glória a Deus, os samaritanos já eram convertidos e salvos antes do Espírito vir sobre eles. Ver o verso 17, né? 1. Creram e foram batizados. 2 fatos tornam claro que a fé dos samaritanos era uma fé genuína, salvífica. Tanto Filipe, verso 12, quanto os apóstolos, no verso 14, consideravam válida a fé que eles tinham. B. Os samaritanos assumiram um compromisso público com Cristo mediante o batismo em água. Verso 12. As Escrituras afirmam que quem crer e for batizado será salvo. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Sendo assim, eram regenerados e o Espírito Santo habitava neles. Romano, capítulo 8, versículo 9. Segundo, o recebimento do Espírito Santo por eles. Vários dias mais tarde, verso 17, não era para a salvação, era o recebimento do Espírito Santo, como os discípulos o receberam no dia de Pentecostes, isto é, para dotá-los de poder para o serviço e o testemunho para Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Lucas emprega aqui a expressão recebereis a virtude do Espírito. Primeiramente, no sentido de revestir de poder divino. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 8, versículo 17. Atos capítulo 10, versículo 47. Atos capítulo 19, versículo 2. E não no sentido do novo nascimento ou da regeneração. Ver o estudo, a regeneração dos discípulos, página 1613. E o batismo no Espírito Santo, página 1627. Terceiro, alguns têm ensinado que a fé dos samaritanos não era uma fé salvífica e regeneradora. É uma incoerência crer que Filipe, um homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo, verso 6, capítulo 3, versículo 3 ao 5, batizasse, curasse e expulsasse demônios de pessoas cuja fé não considerasse genuína. Aleluia, Pai! Louvado seja Deus! Aleluia, Jesus! Atos capítulo 8, versículo 16, diz o seguinte: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sobre nenhum deles tinha ainda descido. O Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles, da mesma maneira que descera sobre os crentes no dia de Pentecostes. Ato capítulo 2, versículo 4. Ainda não descera sobre eles, de conformidade com a promessa do Pai. Atos capítulo 1, versículo 4. E conforme Cristo predissera, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5. Versos capítulo 5, versículo 25 e 24, nota. Verso 18, nota. Atos capítulo 8, versículo 17. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo
mediante a imposição das mãos dos apóstolos. Os samaritanos recebem o Espírito Santo de modo idêntico ao batismo do dia de Pentecoste. Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 2, versículo 4. A experiência dos samaritanos em duas etapas, ou seja, primeiramente crer e depois ser cheio do Espírito, demonstra que a experiência em duas etapas dos crentes do dia de Pentecoste não foi anômala. As experiências tanto de Paulo em Atos 9, versículos 5 ao 17, como a dos discípulos Efésios em Atos capítulo 19, versículo 1 e 6. Foram iguais a dos samaritanos. Aceitaram Cristo como Senhor e depois foram cheios do Espírito. Não tem que haver não tem que haver um longo tempo de espera entre a salvação e o batismo no Espírito, conforme demonstra o caso dos gentios em Cesareia, capítulo 10. Atos, capítulo 8, versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus seja alcançado por dinheiro. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Simão, vendo a descida do Espírito sobre os samaritanos, foi acompanhada de manifestações externas, visíveis, notadas até por Simão, o mágico. É razoável concluir que as manifestações visíveis eram semelhantes às dos primeiros discípulos no dia de Pentecoste. Isto é, falar noutras línguas. Versos, Atos capítulo 2, ver em Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 10, versículo 45 a 46. Nota. Atos capítulo 19, versículo 6. Ver o estudo, o falar em línguas. Página 1631. Assim, tanto os samaritanos como os apóstolos tiveram um sinal confirmador da descida do Espírito Santo sobre aqueles novos crentes. Aleluia, Jesus! Louvado seja Deus! Aleluia, Pai! O teu coração não é reto. Atos capítulo 8, versículo 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, disse Pedro a Simão, que anteriormente de ser batizado era mágico. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. O teu coração não é reto. O batismo no Espírito Santo, através do livro de Atos, ocorre somente entre os salvos por Jesus Cristo.
Vou repetir porque é esclarecedor este versículo. O teu coração não é reto, respondeu Pedro para Simão. E por qual motivo? O batismo no Espírito Santo, através do livro de Atos, ocorre somente entre os salvos por Jesus Cristo. 1. Simão, que queria o poder e o dom do Espírito Santo, bem como a autoridade para transmitir o dom. Verso 19. Foi rejeitado por Deus por ser ímpio, em laço de iniquidade. Versos 22 e 23. Não tendo um coração reto diante de Deus. Verso 21. O dom genuíno do Espírito Santo será derramado somente sobre quem o teme e faz o que é justo. Atos capítulo 10, versículo 35. Confira em Atos 44, versículo 48. Ver também Atos 5, versículo 32. Segundo, antes e depois do dia de Pentecoste, os discípulos de Cristo viviam para o Senhor ressurreto. Atos capítulo 1, versículo 2 ao 14. Atos capítulo 2, versículo 32. E oravam continuamente. Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 6, versículo 4. Suas vidas eram separadas do pecado e do mundo. Atos capítulo 2, versículo 38 ao 40. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E observavam o ensino dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 6, versículo 4. Novos derramamentos do Espírito eram concedidos a crentes que tinham largado seus pecados e seus maus caminhos para viverem para Jesus Cristo. Confira em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 3, versículos 1 ao 19, 22 e 26. Atos capítulo 4, versículo 8 ao 19 ao 35. Atos capítulo 5, versículo 29 ao 32. Atos capítulo 6, versículo 4. Atos capítulo 8, versículo 14 ao 21. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 19. Atos capítulo 10, versículo 34 ao 47. Atos capítulo 1, versículo 6. Atos capítulo 24, versículo 16. Andar no Espírito e ser guiado por Ele são sempre condições para alguém ser cheio do Espírito. Ver em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25. Confira em Efésios, capítulo 5, versículo 18. 3. Qualquer experiência sobrenatural, tida como o batismo no Espírito Santo, ocorrida em quem continua nos caminhos pecaminosos da carne, não é de Cristo. Vou repetir esse parágrafo aqui, para que os irmãos vejam, para que os irmãos entendam, para que os irmãos tenham discernimento do que é Espírito de Deus, do que é Espírito Santo e do que é espírito maligno, impostor, né? Que fala também em língua, que tem manifestação parecida, mas se não tiver o dom do discernimento, todos aqueles que não têm serão enganados, serão ludibriados, serão iludidos, né? Somente os que têm o dom do discernimento, eu falo isto, é o 7º dom da Bíblia, que a Bíblia relata lá em 1 Coríntios 12. Somente quem tem o dom do discernimento consegue discernir se é Espírito Santo ou se é espírito maligno que está manifestando através daquela pessoa, né? Qualquer experiência sobrenatural,
tida como o batismo no Espírito Santo, ocorrida em quem continua nos caminhos pecaminosos da carne, não é de Cristo. Confira 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Pelo contrário, é um falso batismo no Espírito, e que pode ser acompanhado de poderes demoníacos. Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao 10. Ver o estudo, provas do genuíno batismo no Espírito. Página 1653. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?